pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar dos nossos problemas cotidianos ou das nossas soluções, dependendo do ponto de vista, não é mesmo? Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o fortalecimento das nossas crianças, que a gente precisa ter empatia com as nossas crianças, ponto final. A gente precisa saber se colocar no lugar das nossas crianças, perceber quando há um sofrimento real, quando elas precisam de um tempo para elas, quando elas precisam simplesmente não fazer o que as pessoas acham que ela tem que fazer só por obrigação. Porque elas estão na fase de formação da sua identidade. Então é muito importante que elas tenham um momento de perceber: isso me incomoda, isso eu não gosto, isso eu não quero. Mas a gente também precisa agir como mediador na vida das nossas crianças. E por que a gente precisa agir como mediador? Porque as nossas crianças acabaram de chegar na Terra. Elas não sabem de tudo. Elas estão aprendendo. E elas podem aprender sim por tentativa e erro. Mas quando a gente já sabe que vai dar errado, o que a gente pode fazer? Ensinar para ela o certo e evitar que ela se machuque, evitar que ela sofra algumas decepções desnecessárias, porque a gente sabe o caminho. Se ela insistir, a gente deixa, se não for causar a morte, né? Brincadeira. E hoje eu vim falar com vocês sobre alguns hábitos que nós adultos temos em relação às nossas crianças, que muitas vezes vai fazer mais mal do que bem para as nossas crianças, que é a superproteção. Por exemplo, se a gente sabe que a nossa criança vai ter que sofrer uma mudança muito grande em alguma coisa da vida dela, por exemplo, uma mudança de escola, e essa mudança da escola pode não agradar muito as nossas crianças, o que a gente deve fazer, além de conversar com a escola, com os novos professores, com as pessoas que estão em volta? A gente também precisa conversar com a nossa criança, explicar que essa mudança vai acontecer, que é necessária, não tem jeito, e que ela precisa aprender a lidar com essa nova situação. Por que a gente precisa fazer isso? Porque quando a gente fortalece as nossas crianças para entenderem como agir em cada situação, elas ficam mais fortes. E quando elas ficam mais fortes, elas superam mais rápido as situações. Porque a gente sabe que a vida não é feita só das coisas que a gente deseja que seja. Não é verdade? Muitas vezes as mudanças vêm como um furacão, transforma as nossas vidas e deixa a gente lá todo bagunçado para tentar se organizar. E quando a escola não está facilitando o nosso trabalho como pai, como educador, como mãe, e não tem jeito, a gente quer manter na escola, a gente quer manter naquele processo, o que a gente tem que fazer? Ajudar a nossa criança a ser forte e a encarar tudo isso. O que acontece com algumas crianças é que elas tomam aquele choque de realidade e eles ficam ali meio que perdidos. E aí as notas começam a baixar, a criança começa a não querer ir para a escola. Você já fez tudo que eu falei no outro vídeo de conversar com a escola e não resolveu. E aí o que você tem que falar? Meu filho, é o que tem para hoje. Não precisa ser assim nessa agressividade. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? É que às vezes a gente precisa dizer: olha, a mudança foi necessária e a gente vai lutar junto para superar isso. Quando você fala: meu filho, eu entendo o seu sofrimento, e deixa rolar as notas baixas, deixa a tristeza aumentar, isso vai prejudicar a autoestima do seu filho e todo o processo escolar dele, não lá na frente, agora. Então por isso que a gente precisa falar: o que está acontecendo com você? Vamos fazer o dever de casa junto? De um jeito diferente? Que tal? As matérias que não estão tão firmes assim, que baixou a produtividade, que tal procurar vídeos na internet que ensinem aquela disciplina de uma outra maneira? Eu estudo muito pela internet, eu sei que existem materiais incríveis para você aprender qualquer coisa. Então eu vou te dar algumas dicas importantes para você trabalhar com a sua criança em caso dela precisar sofrer uma mudança muito drástica, que não tem jeito, não tem volta, mas
que ela precisa se fortalecer para poder superar essa fase. Então a primeira coisa é, se a mudança já é prevista, converse com a sua criança sobre isso. Conta para ela como serão essas mudanças, o que vai acontecer com a vida dela, principalmente. E a gente vai se mudar. Beleza. E os meus amigos? E a minha avó, a minha mãe, a minha tia, as pessoas que eu gosto, vão ficar longe de mim? Como é que vai ser isso? Aonde eu vou estudar? Como eu vou estudar? Tente responder essas perguntas para sua criança. Tente deixá-la confortável em relação a essa mudança que vai vir. A mudança foi inesperada e você teve que mudar tudo de repente e tal. Desde o primeiro dia desta mudança revolucionária, converse com a sua criança. Diga o que está acontecendo. Como ela pode agir para superar esse momento de transição, que ela também não sabe muito bem o que está acontecendo, mas que está acontecendo e não dá para voltar atrás. Ok? A criança baixou um pouco a produção, tá um pouquinho mais triste, tá um pouquinho no canto. Permita que a sua criança vivencie esse momento, essa coisa de ficar triste. É bom. A tristeza, a lágrima faz parte do processo de mudança. Mas não permita que a sua criança fique lá naquela tristeza para sempre. Permita que ela chore, que ela fale, que ela faça uma catarse do que ela está sentindo, do que está doendo, do que está incomodando nessa mudança, mas rapidamente traga ela de volta para coisas boas que acontecem em volta dela. Quais coisas boas essa mudança trouxe? Quando a gente é adulto, a gente pratica pouco a coisa do olhar o lado bom das coisas. E isso é necessário, principalmente se você estiver auxiliando uma criança na mudança. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês fortaleçam a autoestima e a confiança da sua criança para que ela consiga superar as dificuldades e que elas saiam de lá muito mais fortes do que quando entraram. Muito obrigada por assistir ao vídeo e até a próxima. Bye, bye!